Bom dia, professores, tudo bem com vocês? Nessa manhã fria aqui em São Paulo, a gente vai dar início à nossa formação de recuperação e aprofundamento. Nós estamos agora na parte da etapa do ensino médio. Para hoje, nós vamos convidar o professor Lindenberg, que vai conduzir a pauta desta manhã. Que tenhamos uma manhã de trabalho proveitosa e produtiva. Bom dia a todos. Passo a palavra para Lindenberg. Bom dia, Lindenberg, tudo bem? Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os participantes aqui desta formação. Desejo uma manhã de trabalho produtiva, que essa nossa discussão, que esse nosso diálogo seja proveitoso e que seja produtivo no tocante ao desenvolvimento do planejamento, do planejamento da SEI, da Semana de Estudos Intensivos, o qual nós vamos iniciar a discussão a partir de agora. Diferentemente da Patrícia, Patrícia falou que está aí com frio, uma manhã fria em São Paulo, aqui eu estou numa manhã quente, estou no estado do Rio Grande do Norte nesse momento, e está bem quente, como vocês podem observar, até de camiseta, eu estou, enfim, mas aí vamos misturar aqui esses climas, a quintura aqui do Nordeste com o friozinho bom, muito bacana aí do estado de São Paulo, e a gente aqui vai discutir essas proposições, para o planejamento da semana de estudos intensivos, com foco na reflexão, com foco na análise, tá? Da aprendizagem dos estudantes. Então, iniciaremos a partir de agora nossa formação, e eu convido todos vocês a participarem conosco, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito das discussões, deixarem aí no chat, que a Patrícia, nesse processo de condução, de interação, ela vai nos auxiliando, trazendo aqui os elementos que vocês nos apontam, tá? No chat, para a gente dar continuidade à nossa formação. Discussão, continuidade, e trazer elementos que, de fato, sejam importantes, que sejam reflexivos para o planejamento de vocês. Então, como nós já situamos, estamos na discussão para a preparação da Semana de Estudos Intensivos, a SEI, tá? Que vocês têm aí esse período para organizar um conjunto de aulas na perspectiva do aprofundamento, da retomada e do aprofundamento das aprendizagens dos estudantes, tá bom? Então, aqui, vocês podem acessar o material o material do Aprender Sempre, a partir desse link, esse link encurtado. Vocês podem aí abrir uma aba no computador, até mesmo pelo celular, digitar esse endereço e você vai ter acesso ao material do ensino médio. Esse link direciona vocês diretamente para o portal do ensino médio, tudo bem? E aí vocês podem baixar o material, vocês podem fazer o download e acessá-lo. A gente já reconhece que vocês têm essa prática, mas a gente sempre lembra da possibilidade das formas de acesso, como é que a gente pode acessar esse material. Então, para iniciarmos a nossa formação de hoje, para dar continuidade e o início da nossa formação propriamente dita, nós trazemos aqui para vocês os objetivos que sustentam a nossa fala de hoje, os objetivos que sustentam o direcionamento da nossa formação. Então, o primeiro é refletir sobre as premissas que orientam o planejamento para a semana de estudos intensivos. Então, a gente tem, por exemplo, uma semana de estudos intensivos, a qual a gente compreende que é preciso analisar, certo? Verificar, entender, reconhecer as necessidades formativas dos nossos estudantes e, a partir disso, nós buscarmos subsídios em determinados materiais, em determinados processos, tá? E determinadas ferramentas para que a gente possa organizar um planejamento para essa semana de estudos intensivos. Então, nesse sentido, a gente aqui vai explicar algumas premissas, o que de fato é a SEI, qual a natureza dessa semana de atividades, como é que nós podemos
pensar nesse planejamento e com base em que nós podemos desenvolver esse planejamento. Tudo bem? Então, esse primeiro objetivo está relacionado a essa questão. Tá? O segundo objetivo é discutir estratégias para fortalecer o planejamento da semana de estudos intensivos. Ora, se eu tenho uma semana de estudos intensivos, que é uma semana que ela se configura como uma semana diferenciada do ponto de vista da organização do planejamento pedagógico, né? E aí, que estratégias a gente pode trazer, né? Quais são as estratégias que nós podemos trazer para potencializar essa semana, né? Essa organização pedagógica para esta semana. E aí, a gente sempre traz o elemento do contexto do ensino em revezamento, né? Aí a gente faz a recuperação do guia do ensino híbrido, né? Porque é importante que a gente ainda está vivenciando esse processo, tá? A gente ainda está nesse sistema de estudante presencial na escola, estudante remoto, e tem esse revezamento, há essa circulação, e é interessante a gente colocar isso, né, na pauta de planejamento, porque isso implica diretamente no nosso fazer pedagógico. Isso implica diretamente nas formas como os estudantes estão tendo acesso, nas formas como os estudantes podem ter acesso às atividades que nós produzimos, que nós elaboramos, né? Então, é bem interessante a gente estar com isso aqui no radar para dar conta, certo? Dessa organização, para pensar esse projeto pedagógico, tá? E aí, a gente, como um último objetivo, nós vamos trazer o quê? Orientações para o planejamento dessa semana de estudos intensivos. Então, são esses 3 objetivos que orientam a nossa formação, a nossa discussão nesta manhã. E aí, a partir desses objetivos, a gente divide os momentos discursivos, né, os momentos de fala. Então, o primeiro momento é refletir justamente sobre essas premissas, tá? No segundo momento, a gente vai discutir estratégias para pensar nesse fortalecimento do planejamento para a semana de estudos intensivos. E no terceiro momento, a gente traz orientações mais específicas para vocês organizarem o planejamento, para vocês terem a possibilidade de sistematizar essa ação na escola, né? Então, iniciaremos a partir deste momento, né, essa primeira semana trazendo elementos, né, que nos façam entender que semana é essa, qual é a proposição, né, desta semana de atividades, tudo bem? Então, nesse sentido, iniciaremos aqui a discussão desse primeiro momento, destacando para vocês, tá? Primeiro, o que é a SEI? Né? O que é a SEI e qual é o propósito, qual é o objetivo dessa semana de estudos intensivos. Então, vocês já reconhecem essa semana, já é uma prática que já vem sendo desenvolvida na rede há um tempo, e aí vocês já reconhecem isso, e aqui a gente está trazendo esses elementos para reforçar essa ideia. Então, o objetivo da SEI é fortalecer as aprendizagens e habilidades nos estudantes, certo? Que ainda não foram consolidadas. E aí, como é que nós vamos, por exemplo, fazer o reconhecimento dessas aprendizagens que ainda não foram consolidadas? Né? A partir de quê? A partir de um diagnóstico, né? A partir de um diagnóstico que nós fazemos, né? Na nossa atuação, no nosso fazer pedagógico, né? Um diagnóstico que ele é realizado a partir, né, do que os estudantes nos mostram, né? A partir das evidências de aprendizagem, né, que nós conseguimos analisar a partir delas, né, o que de fato o aluno avançou e o que de fato ele precisa avançar. E para isso a gente vai recorrer a quê? A recorrer a um processo, né? A recorrer a um processo que é bem interessante, bem interessante, complexo e necessário para fazer pedagógico, que é acompanhamento e avaliação. Então, sempre que nós falarmos de processo pedagógico, é interessante a gente colocar acompanhamento, avaliação, né, como elementos que constituem esse processo, esse fazer pedagógico, porque, na verdade, esses processos, eles dão subsídio para que a gente planeje. Então, para a SEI, né, para fortalecer essas aprendizagens e as habilidades que os alunos ainda não consolidaram, nós vamos recorrer às avaliações internas e externas, tá? As avaliações internas e externas, e aqui, como avaliação externa, nós podemos indicar a avaliação diagnóstica de entrada, tá? E a avaliação de aprendizagem processo, né? Então, nós temos aí esses dois
contextos, né, de avaliação, essas duas perspectivas de avaliação que a gente pode se ancorar, que a gente pode utilizar para desenvolver fazer essa análise, esse diagnóstico, para assim planejar a nossa ação, né, nossa ação pedagógica, tá? Então, o foco, fazendo isso, é potencializar a aprendizagem dos estudantes. Ora, quando eu tenho uma perspectiva de planejamento para fortalecer a aprendizagem, aí eu faço um diagnóstico para reconhecer quais são as aprendizagens necessárias para os estudantes, e eu utilizo atividades diversificadas para isso, né, ações diversificadas para essa finalidade. O foco vai ser o quê? Vai ser potencializar, aprimorar, fortalecer as aprendizagens desse estudante. Então, esses elementos constituem a semana de estudos intensivos. A gente precisa fazer essa mobilização, entender esse processo todo para pensar nessa semana de estudos intensivos e com foco em quê? Nesse fortalecimento das aprendizagens dos estudantes. Então, essa semana de estudo intensivo, ela está pensada para os dias 12 e 16 de julho, né, mês 7, tá? E aí já está aí na semana que antecede as férias, enfim, né, o recesso, e aí vocês vão se organizando de acordo com cada território, com cada espaço escolar para dar conta aí desse processo, né, de planejamento para esse período, tá bom? Desse período esses dias, né, que são organizados aí para que a gente possa dar conta desse processo aí do planejamento, tudo bem? Então, aqui, quais são as ações, tá, para o desenvolvimento da SEI? Né? Quais são as ações prioritárias, as ações necessárias para a gente pensar na organização, né, desta semana? Então, primeiro, né, em um primeiro momento, a gente vai o quê? Refletir sobre as avaliações internas e externas, né, e os materiais didáticos de apoio à aprendizagem, certo? Então, nesse primeiro momento, a gente precisa, por exemplo, reconhecer o que já foi trabalhado durante o bimestre, né? E aqui a gente situa o material do Aprender Sempre, que é o material que a gente traz aqui sempre para a formação, que está no contexto do programa de recuperação e aprendizagem, tá? E a partir disso, reconhecer o que nós trabalhamos durante o bimestre, reconhecer, por exemplo, a avaliação que nós, professores, fazemos diariamente, cotidianamente, do processo que nós estamos desenvolvendo nas escolas, do processo que eu estou direcionando aos alunos, né, e dos retornos que os estudantes nos dão. Então, a gente tem já esse conjunto de elementos que nos possibilita fazer uma reflexão e entender o que é que o aluno compreendeu, o que é que o aluno avançou e o que é que o aluno não avançou e o que ele precisa para avançar, né? E aí as avaliações externas são aquelas avaliações que os alunos são submetidos e que nos geram também dados interessantíssimos. Né? As avaliações externas são dados muito interessantes que faz um mapeamento geral, né, de uma região, de uma rede, enfim, e a partir desse mapeamento a gente consegue estabelecer essas conexões, né, e entender o que de fato é necessário para o estudante, numa perspectiva macro, né, olhando para as avaliações externas, e numa perspectiva micro, menor, que é a avaliação que eu faço do meu território, do meu espaço escolar. Então, esses elementos, eles são muito importantes para que a gente reflita, né, para que a gente possa analisar e refletir esse material, mas no sentido de quê? De retroalimentar o nosso planejamento. E aí, depois que a gente faz todo esse processo de refletir essa necessidade de aprendizagem do estudante, a gente chega na definição das aprendizagens que podem ser pensadas, refletidas a partir dessa necessidade, né, formativa dos estudantes. E aí eu defino as habilidades para organizar o planejamento. Depois que eu defino essas habilidades, eu vou planejar as ações de intervenção. Estamos chamando a criação de intervenção por quê? Porque a gente reconheceu uma necessidade, algo que é necessário a gente investir, fazer uma intervenção, né, mais pontual para que o aluno avance na aprendizagem. Então, a gente entende que esse planejamento, né, ele se configura como um plano de intervenção, a proposta de intervenção pedagógica. Né, se meu estudante tem dificuldade em reconhecer os elementos que estruturam as sentenças, as orações, né, os conectivos, então eu vou organizar um planejamento que dê conta aí desse processo. Se ele tem dificuldade em reconhecer os tipos de argumento, eu vou organizar um planejamento que dê conta aí desse processo, né, de acordo com o que foi trabalhado no bimestre.
tá? Se no bimestre os estudantes têm dificuldade em reconhecer, por exemplo, a diferenciação, né, da linguagem do texto literário, do texto não literário, reconhecer figuras de linguagem, então eu vou pensar em um planejamento que dê conta disso, que ele tenha a oportunidade, mais uma vez, né, de ter acesso a esse conjunto de conhecimento para que ele possa ter uma nova oportunidade de aprendizagem, aprofundar os conhecimentos que tem, aprimorar ou retomar alguns elementos que ainda não foram, que o aluno ainda não compreendeu melhor. Então, nesse sentido é que a gente entende, né, a semana de estudos intensivos. E a partir de todo esse processo, aí a gente vai o quê? Acompanhar, avaliar a prática pedagógica. Tá? Então, a gente vai analisar essa necessidade formativa do estudante, que já é uma avaliação, tá? Já é um processo de avaliação, a gente vai organizar, planejar, à medida que a gente vai executando esse trabalho, a gente vai fazendo esse acompanhamento, quem está dando retorno, quem não está dando retorno, quais são as implicações desses retornos, desse processo, dessa não interação que o aluno, dessa não interação não efetivada entre professor, aluno, o que é que isso implica pedagogicamente, né, para a aprendizagem desse estudante. Então, todos esses elementos, eles vão sendo mapeados, construindo a partir desse processo de acompanhamento e de avaliação, que está desde o início do processo, não é um elemento do final do processo, tudo bem? Então, pensar nessas ações para a SEI, pensar no planejamento nosso cotidiano também, é pensar essas questões. Agora, a SEI é que tem uma semana, nós temos aqui uma semana específica que é para a retomada dessas aprendizagens, que a gente aí precisa, tá? Pensar nisso de forma mais sistematizada. E aqui, quanto a essa discussão das avaliações, as internas que vocês já têm aí, todo o domínio que vocês já reconhecem, vocês já têm os insumos, né, como resultado dessas avaliações, e vocês, agora apresentamos para vocês rapidamente a plataforma, né, a plataforma a qual vocês podem acessar, né, para verificar, para analisar, para buscar os dados das avaliações externas e, a partir deles, vocês reconhecerem quais são, de fato, as necessidades formativas dos estudantes nessa perspectiva mais geral, nessa perspectiva macro. Então, aqui vocês podem acessar esse link que vocês vão ser dirigidos à plataforma, tá? E aí vocês aqui têm um passo a passo de como vocês conseguem acessar essa plataforma. Então, o primeiro passo, tá? Vocês vão lá, clica na plataforma CAED, tá? O segundo passo é justamente a seleção de perfil, aí você, no caso, vai selecionar o seu perfil, né, para acessar essa plataforma, tá? Quando você acessa essa plataforma, você vai ter aqui esses cards que vai direcionar vocês para determinados lugares, e aqui a gente está pontuando o card resultado, você clica aqui nos resultados, e quando chegar aqui nos resultados, aí você vai lá em avaliações, tá? Resultados atuais. E aí você vai ter a possibilidade de observar os resultados, né, que são trazidos para a rede, tá? Das avaliações que os estudantes fizeram. Então, acreditamos que você já tem essa prática de acesso, né, dessa plataforma, e aqui a gente está trazendo somente para reforçar o quanto é importante nós estarmos atentos aos dados das avaliações externas. Tudo bem? Então, para a gente dar continuidade à nossa formação, tá? Vamos agora retomar, nós já refletimos sobre as premissas, né? Que é refletir os dados dessas avaliações internas e externas, selecionar os objetivos, né? Selecionar as aprendizagens, as habilidades, e a partir disso definir os objetivos das aulas, tá? Aí nós temos aí a questão do planejamento das ações, organizar todas as estratégias, e nesse momento a estratégia para atender o aluno que está remotamente com conectividade e sem conectividade, tá? Então, pensar nessas questões e pensar também no acompanhamento e na avaliação da aprendizagem. Então, são essas 4 premissas básicas, né, que nós temos aqui para a semana de estudos intensivos. E a partir de agora nós vamos discutir estratégias que venham a fortalecer, tá? Estratégias que venham fortalecer essa semana. E aqui a gente já inicia, né, resgatando, conversando, buscando de vocês elementos que nos façam refletir sobre o que é, né, prioritário para esta semana de estudos intensivos. Então, convido vocês aqui no chat, né, mediante as premissas que já foram trazidas aqui para vocês, e mediante o conhecimento, a experiência que vocês têm, né, aí em cada território, em cada espaço, né, de atuação profissional,
e as práticas, as experiências que vocês já vivenciaram em relação à semana de estudos intensivos, a gente faz o seguinte questionamento. O que é prioritário para apoiar estudantes, né, para apoiar os estudantes no processo de recuperação e aprofundamento das habilidades essenciais, né, nas semanas de estudos intensivos, tendo em vista os contextos de ensino presencial ou remoto. Tá? Então, aqui, a partir desse questionamento, o que é prioritário para apoiar os estudantes, né, nesse processo? O que é, na verdade, o essencial para a gente pensar nessa questão da retomada, nessa questão do aprofundamento das aprendizagens. Então, tragam aí elementos no chat, podem ser frases curtas, enfim, que a Patrícia vai estar fazendo o monitoramento, e aí a gente vai estar interagindo, conversando com vocês. Patrícia, a partir do momento que eles começarem a trazer aqui os dados, você pode aqui compartilhar conosco para a gente dar continuidade à formação, tudo bem? Certo. Aqui na primeira série do ensino médio, a professora Roseli, ela colocou assim, que é fundamental identificar suas defasagens. O professor Claudemir, ele disse ter o diagnóstico. Né? A professora Carla fala da avaliação diagnóstica. Vou aqui agora na segunda série do ensino médio, ver o que os professores estão dizendo. Né? A professora fala, trabalhar as habilidades com mais defasagem, conforme as avaliações de aprendizagem em processo, diz a professora Michele. A professora Meire fala assim, adequando as estratégias. Né? Aqui na segunda série do ensino médio. Lá na terceira série do ensino médio, vamos ver o que os professores estão dizendo. A gente passeia aqui por todas as salas. A professora Ana Paula, ela fala assim, trabalhar as habilidades em defasagem. A professora Maria, ela diz aplicar uma avaliação diagnóstica. A professora Márcia, fazer o levantamento das habilidades defasadas e elaborar a atividade. Né? Então, a maioria deles focam nessa questão de fazer levantamento das fragilidades, elencar as habilidades com mais defasagem e propor um diagnóstico inicial para elaborar atividades pontuais para atender às necessidades dos estudantes. Né? Então, retomar as habilidades frágeis, diz a professora Glenda. A Cristiane fala retomar as atividades das quais tiveram mais dificuldade com propostas semelhantes. Eu vejo que eles falam bastante dessa questão da avaliação diagnóstica para um pontapé inicial. Acho que é isso, Lindenberg. Tá bom, muito obrigado, viu? São muito pertinentes as contribuições, pessoal. E aí, a gente aqui retoma a partir dos elementos que vocês nos trazem, né? Por exemplo, definição de... aqui tem algumas coisas que a Patrícia foi falando e eu fui anotando, tá? Então, aqui, primeiro ponto, tá? É as habilidades em defasagem que vocês trazem, que é, de fato, essa necessidade do estudante, né? Eu acho que o momento maior, o primeiro momento desse processo, eu acho que é esse, é pensar nesse conjunto de aprendizagens que os estudantes precisam ainda consolidar, tá? E a partir dessas habilidades é pensar em estratégias, adequar as estratégias, que a professora também trouxe aqui, muito bom. E a partir disso, né, a partir dessas estratégias, a gente vai o quê? Pensar nas atividades, tá? Que vão ser as atividades que serão desenvolvidas para que a gente consiga desenvolver aprofundar, né, retomar um planejamento que de fato seja de recuperação, né, e consolidação das aprendizagens. Então, esses elementos, eles são prioritários, né, de fato, para o desenvolvimento dessa semana de estudos intensivos. E aqui, a gente vai pontuar, né, a partir de agora, que tudo isso que vocês trouxeram, de reconhecer as habilidades fragilizadas, de retomar as estratégias, de adequar atividades, a gente vai fazer uma menção, a gente vai trazer aqui o material do Aprender Sempre que foi desenvolvido no segundo bimestre, tá? Então, nós tivemos, nesse contexto, as sequências de atividades que nós direcionamos
o olhar, nós direcionamos para análise, nós direcionamos para a implementação desse material a partir de um eixo, né? A partir de um eixo que trouxe uma discussão específica em cada uma dessas sequências de atividade do segundo bimestre. Então, como eixo central, nós tivemos a leitura e a construção de sentidos, tá? Vocês podem recorrer ao roteiro formativo, que vocês vão verificar, que nós tivemos essa proposição, né, para o segundo bimestre, e aí a gente retoma esses elementos que eles são bem importantes. Então, o que é desse contexto das sequências de atividades que os nossos estudantes aí precisam precisam ser inseridos em uma proposta de retomada, tá? Se eu olho para as avaliações externas, quais são as habilidades que lá convergem com essas necessidades de aprendizagem aqui dos estudantes de acordo com a minha avaliação interna? Então, eu vou fazendo esse diálogo e vou chegar aí num consenso, vou chegar em um entendimento, né, para que eu possa dar progressão e dar continuidade ao planejamento. Pensar na organização do planejamento e dar continuidade a esse planejamento. E aqui a gente traz alguns elementos que eles são imprescindíveis, foram imprescindíveis nessas formações do segundo bimestre e que vocês podem estar se ancorando, vocês podem estar pensando para a organização dessa semana de planejamento, que é, por exemplo, para a semana de estudos intensivos, a gente pensa que as atividades do planejamento precisa focar no processo de leitura, né, para construir repertório enciclopédico, tá? Então, assim, a gente lê para assimilar mais conhecimentos, para aprender mais, esse é um ponto. O segundo momento a gente potencializar estratégias de leitura, atividades de leitura para que os estudantes reconheçam, a partir da interação, tá, as características do gênero textual que vocês vão trazer para essa semana, né, de estudos intensivos, tá? Ler para refletir e analisar os elementos da língua que também são utilizados nessa composição, nessa organização, né, nessa interação de elementos que favorecem a construção do sentido dos textos, né? E aí a gente vai, por exemplo, pensar na potencialização de atividades de leitura para planejar, textualizar e revisar textos. Então, aqui nós temos 4 elementos que estão conectados, né? São elementos que se conectam, né, a partir de um processo de leitura que eu posso estar pensando, né, em resgatar na semana de estudos intensivos, né, com foco nas habilidades já exploradas, com foco nas habilidades que vocês podem trazer lá das avaliações externas, da comunicação, da interação que vocês vão fazer a partir de todos esses elementos, né? Então, esses quatro eixos aqui que nós trazemos para explorar os aspectos da leitura podem também ser retomados na SEI e é algo que vocês já podem pensar para a organização, né, do planejamento. Tudo bem? E aí vocês recorrem ao material do Aprender Sempre para observar o que foi desenvolvido, recorrem à avaliação que vocês fazem para observar o que é que o aluno precisa ter um reforço a mais, né? O que ele precisa ser retomado nesse processo de recuperação e como é que isso tudo dialoga com essas avaliações externas que são postas, que vocês podem acessar lá nas plataformas, tá? Então, observem que para a semana de estudos intensivos, a gente tem aí uma complexidade para entender, né, de como partir, de onde partir para organizar esse planejamento. Feito isso, a gente organiza aí o nosso conjunto de aulas para chegar, né, a esse produto final, a essa perspectiva, né, de planejamento que nós estamos pensando, né? E nesse processo todo, né, de leitura que nós estamos trazendo, existem uns processos, né, que a gente precisa potencializar, que a gente precisa colocar no nosso planejamento de estar muito claro, que é o próprio processo da leitura, da análise linguística e semiótica, da produção do texto oral e do texto escrito. Que isso faz menção aos eixos do ensino de língua portuguesa, as práticas de linguagem, e também retoma, né, todo o processo, né, de formação do nosso estudante, tendo em vista que o ensino de língua portuguesa se ancora, né, nessas bases, né, para a organização do trabalho pedagógico. Então, a gente sempre reconhece que o processo de leitura para repertoriar, a partir desse processo de leitura que os alunos são repertoriados de conhecimentos linguísticos, interacionais, enciclopédicos, tá? Análise linguística também, né? Tem toda a questão aí de trazer, de refletir sobre os dados linguísticos dessa materialidade da organização textual e a produção de texto,
tá? A produção de texto que não se desvincula, né, desses dois processos anteriores. Então, é algo também que foi explorado nas formações anteriores, referentes a cada sequência de atividade, que aqui na SEI você pode também estar pensando, pode estar retomando essa ideia, né? Investir em atividades de leitura, posteriormente, de análise linguística e semiótica desses textos que vocês solicitaram que os alunos lessem, né, que os alunos leiam, tá? E depois pensar numa perspectiva de produção textual, né, organizando aí um planejamento que contemple esses 3 eixos, e aí a gente fecha uma sequência de atividades, um planejamento, né, que seja coerente, né, nessa perspectiva. Tudo bem? E aí, quando a gente organiza isso, a gente pensa nesse processo, tá, da base, né, do ensino de língua portuguesa, a gente aqui vai pensar, pelo atual contexto que nós vivenciamos, pensar na forma que nós vamos direcionar isso. E aí a gente já retomou isso em outras formações, né? Nós já retomamos isso em formações anteriores, que é preciso pensar na organização desse planejamento, né? Para a SEI, pensar o quê? Pensar no levantamento das formas de acesso, como é que os estudantes estão acessando, né? Como é que eles podem acessar as aulas remotas, enfim, como é que a gente pensa nessa organização da turma, né? Os alunos que estão presencial, os alunos que estão remotamente, os alunos que estão remotos, a gente tem aquela complexidade daqueles que têm a conectividade e dos que não têm a conectividade, tá? E aí a gente pensa na organização do planejamento considerando essas especificidades, a formação desses grupos e a definição de papéis dos estudantes, eu acho que a gente faz essa retomada, tá bom? E pensar no planejamento propriamente dito das atividades para o contexto presencial, tá? Então, a gente aqui retoma a ideia de que o presencial, o professor já está ali conduzindo o estudante, mesmo com todo esse protocolo né, os protocolos sanitários de segurança, né? Mas aí nós estamos em sala organizando, direcionando as atividades. Mas aquele aluno que está remotamente, é preciso a gente pensar também nessas estratégias para atender esse grupo de estudantes, né? E aqui nas formações que nós já trouxemos, nas últimas formações, a gente já discutiu com vocês aqui, por exemplo, a possibilidade de uso de recursos tecnológicos, tá? Que potencializam esse aluno que tem a conectividade. Nós já trouxemos também orientações para alcançar esse estudante que não tem a conectividade, né? Algumas orientações, como, por exemplo, a construção de roteiros para que ele desenvolva as atividades do Aprender Sempre, você roteirizar algumas ações e anexar o material que ele recebe, né, para desenvolver as atividades, é também uma possibilidade, né, de nós estarmos aí tentando, né, alcançar, chegar junto a esse aluno que não tem o acesso aos recursos tecnológicos, né? Então, é uma possibilidade. Potencializar também o uso indicar o centro de mídias, né, para que os alunos tenham acesso às aulas, também é outro dado bem interessante, tudo bem? Então, pensar nessas estratégias, né, que potencializam o processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Então, aqui, nós já discutimos agora as estratégias, né, que podem fortalecer o processo de organização do planejamento, que é, primeiro, retomar esse eixo que nós já discutimos no segundo bimestre, né, leitura como construção de sentido, pensando no processo de leitura, análise linguística e produção de texto oral ou escrito, né? Pensar nessa organização, verificar nas sequências de atividades como é que as atividades foram organizadas para dar conta, né, daquelas habilidades que vocês podem estar se inspirando a partir das sequências de atividades. Vocês podem buscar inspiração para organizar o planejamento de vocês, tá? E agora a gente vai orientar de forma mais pontual como é possível organizar esse planejamento, né? Então, nós estamos vivenciando esse momento da etapa, né, que a gente traz orientações macro, orientações mais gerais, e vocês vão, a partir de um momento, né, a partir daqui a uns instantes, né, vocês vão ser direcionados à transmissão do ano série. Lá na transmissão do ano série, os formadores vão discutir com vocês elementos que vocês podem fazer essa articulação entre as atividades do Aprender Sempre, com a habilidade que está posta, com as habilidades que vocês podem recorrer às avaliações e a partir de algumas atividades que já tem lá na sequência de atividade,
os formadores vão mostrar como é possível vocês organizarem o planejamento, né? A partir do que já tem lá, tá? Então, otimizar o uso desse material nesse sentido, não no sentido de replicar novamente, a ideia não é essa, mas de utilizar o material como uma fonte para que a gente possa desenvolver o planejamento. Tudo bem? Então, essa é uma indicação. E depois disso, né, dessa discussão, vocês terem a possibilidade de fazer o desdobramento, né, desse planejamento na escola. Tá? Então, aqui a gente traz elementos que são importantes, né? Eles são muito importantes para que nós possamos pensar nesse planejamento, né? Entendendo que é um planejamento que ele está voltado para a recuperação e o aprofundamento da aprendizagem. Então, o primeiro passo é refletir sobre as avaliações internas e externas, como nós já falamos aqui. Então, a gente precisa fazer esse movimento, tá? A gente precisa fazer esse movimento de refletir essa necessidade formativa do estudante, que é para, a partir dessa necessidade formativa, a gente recuperar, a gente retomar algumas aprendizagens, habilidades que não foram desenvolvidas, né? Que não foram desenvolvidas para trazer para o planejamento pedagógico, tá? Então, esse é um ponto. Então, aqui nós temos, depois que a gente faz isso, a gente define essas habilidades para o aprofundamento, ou seja, quais são as aprendizagens que eu vou definir a partir da necessidade desse meu estudante. Então, esse é um segundo encaminhamento, uma segunda diretriz. Uma terceira diretriz é como é que eu posso, a partir das avaliações, como é que eu posso, a partir das habilidades que eu trouxe, né, que eu identifiquei, que eu reconheci, como é que eu posso planejar essas ações de intervenção, considerando que eu tenho, considerando que os estudantes aprendem de formas diversificadas, considerando que os estudantes estão ainda em um processo de ensino e revezamento. Ora estão presencial, ora estão remoto. Então, como é que eu posso pensar nisso e entender que tem alunos que têm conectividade aos recursos tecnológicos e alunos que não têm essa conectividade? Tá? Então, pensar nessas questões também. E depois, definir estratégias para acompanhar e avaliar, né, esse planejamento. Então, aqui nós temos 4 elementos que direcionam, tá, vocês a organizarem esse planejamento. Então, no momento que a gente estiver discutindo com os professores lá na escola, então, primeiro, vamos fazer aqui o passo a passo. O primeiro passo é isso. Feito o primeiro passo, a gente vem para o segundo passo. Depois, o terceiro passo, o quarto passo, e a gente organiza, a gente tem os elementos para organizar esse planejamento, tá? Então, a partir dessas diretrizes, né, nós aqui sugerimos um instrumento, tá certo? Aqui é um instrumento que ele tem um caráter sugestivo, né? E ele está de acordo, ele está dialogando com as diretrizes que foram dadas anteriormente, para que vocês possam organizar esse planejamento aí da semana de estudos intensivos, né? Então, nesse instrumento, você vai o quê? Definir a etapa, né, ensino médio, o ano sério e tal, e aí você define o que? A habilidade que vai ser selecionada para o planejamento. Então, a partir dessas avaliações internas e externas, a partir do material Aprender Sempre, você define que habilidade é essa, que pode ser uma habilidade que você retoma, pode ser uma habilidade que você vai lá na plataforma e verifica que os estudantes têm a necessidade de aprofundar aquele conhecimento, articula com o que tem com o que já está posto no material Aprender Sempre e faz essa articulação e traz para o planejamento, tá? Faz essa interação toda e identifica que necessidade de aprendizagem é essa, estabelecendo os elementos comuns entre essas habilidades, enfim, organiza e traz para o planejamento, e aí você vai definir o quantitativo de aulas, que é bem interessante. Então, para alguns professores, a semana de estudos intensivos pode ter 3 aulas, para outros professores pode ter, aliás, 4 aulas, para outros professores 5 aulas, para outros professores 6 aulas, e aí vocês definem esse quantitativo de aulas, considerando também essa semana aí, né, que a gente está se preparando para o recesso escolar, ver como é que isso fica organizado, né, nesse processo todo, ok? Então, aí define, serão 4 aulas, serão 5 aulas, serão 6 aulas, isso aí vocês definem, tá? Esse instrumento vocês podem ter acesso no material que vai estar disponível, lá no repositório, podem acessar e utilizar para o planejamento, como forma de sugestão, claro. O instrumento é mais para a gente organizar as ideias, né, que serão postas no planejamento, ok? E aí vocês definem, a partir das habilidades, quais são os objetos de conhecimento, né, que vai ser explorado em cada aula,
tá? Por exemplo, se for uma habilidade relacionada à argumentação, então quais são os objetos de conhecimento que eu posso estar explorando na aula 1? Tipos de argumento. Na aula 2, fato e opinião. Na aula 3, operadores argumentativos. E aí, a partir da definição desse objeto de conhecimento, eu vou definir o objetivo dessa aula. Então, para a aula lá de fato e opinião, o que é que eu vou, qual é o objetivo? Eu quero que o meu estudante diferencie um texto argumentativo, um fato e uma opinião. Pronto, é o objetivo da minha aula. Quais são as estratégias que eu vou utilizar para os estudantes que estão presencialmente, né? Quais são as estratégias que eu vou utilizar para os estudantes que estão remoto? Tá? Considerando remoto aí essas duas realidades, estudantes com conectividade e estudantes sem conectividade. Como é que eu posso direcionar isso? Tá? E depois pensar em um instrumento de avaliação. Como é que eu vou avaliar essa aula? Como é que eu vou direcionar um instrumento avaliativo para observar o que foi que meu aluno aprendeu nesse processo? Tá? Então, observe que esse instrumento ele facilita, né, o desenvolvimento dessa nossa semana de estudo, né? Vocês podem aí refletir a partir daquelas diretrizes, né, com os outros colegas professores, e aí já vai sistematizando aí nesse instrumento essa aula, essa semana de planejamento, né, que a gente vai desenvolver nos estudos intensivos, tá? Então, essa é uma proposição, tá? E aqui a gente retoma, pessoal. Retoma, por exemplo, que a semana de estudos intensivos está relacionada, né, a recuperação e consolidação de aprendizagens, esse é um ponto. O segundo ponto para pensar nessa organização, a gente vai olhar para a necessidade formativa do estudante, reconhecer o que ele precisa avançar, trazer isso para o planejamento, organizar as estratégias e as atividades. Tá? Então, são essas orientações. E aqui você pode sistematizar todas essas ações que já foram ditas anteriormente. E aí, nesse processo de organizar a atividade, de direcionar, de selecionar os gêneros, de definir objeto de conhecimento, enfim, isso aí vai depender da necessidade formativa desse estudante, vai depender da proposição que vocês querem dar essa semana de estudos intensivos, né? E que essa articulação esteja feita com os eixos, né, de ensino para o ensino de língua portuguesa proposto, né, que está nas diretrizes curriculares do Estado de São Paulo. Né, você tem lá o processo de leitura para refletir a língua, o processo de leitura para repertoriar os estudantes, o processo de leitura para que o estudante reconheça as características do gênero textual, o processo de leitura para potencializar a prática de escrita, né? Então, são essas articulações que a gente pensa que são possíveis de serem estabelecidas na semana de estudos intensivos, tá bom? E nessa transmissão, né, concluindo, nós refletimos sobre as premissas que sustentam a semana de estudos intensivos, discutimos estratégias para fortalecer o planejamento de estudos intensivos, considerando o contexto de ensino e revezamento, e orientamos o planejamento da semana de estudos intensivos. Tá? Então, aqui nós fizemos esse passo a passo nessa formação. Espero ter contribuído, ter trazido algum elemento para potencializar esse trabalho que vocês já fazem, né? Pedimos que vocês façam a avaliação dessa nossa formação, tá? E aqui estão as referências que direcionam o nosso olhar, nossa conversa aqui com vocês nesta manhã. E agora eu chamo a professora Patrícia para a gente encerrar, né, e sermos direcionados à próxima etapa, né, o próximo momento formativo, que é o momento da série. Né? Então, cada um de vocês vai se dirigir para a primeira, segunda ou terceira série, enfim. Então, agradeço a escutativa e até uma próxima oportunidade. Patrícia, por favor. Obrigada, Lindenberg. Obrigada, professores, pelas participações no chat. Só vou esclarecer duas coisinhas, né? Uma professora estava perguntando o que é SEI, né? É Semana de Estudos Intensivos, e eles também estavam falando a questão da semana, né? Que é de 12 a 16, né? A maioria está dizendo aqui que dia 16, no calendário escolar, já começa as férias docentes. Então, vocês vão seguir o calendário da unidade escolar, tá? Mas a semana ela começa no dia 12, a recuperação. Então, vamos agora nos dirigir às salas.
né, de ano e série, e nos encontramos lá na eu vou para o 8º ano. Até lá, e boa aula, boa TPC para todos. Obrigada.